John havia mandado um recado para Kate no dia anterior. Ela deveria estar presente no jantar que ele daria para seus irmãos. Também tinha convidado o Visconde, mas não saberia dizer se ele viria, pois Kate já era viúva e eles estavam com o casamento de Harriet muito perto. Ele tinha se arrumado mais cedo e estava na sala. Tomava um pouco de vinho e esperava que Kate fosse a primeira a chegar. Sabia que se ela chegasse depois, geraria um certo desconforto. Porém, John foi surpreendido quando James entrou na sala de estar. Os dois trocaram um forte aperto de mão e o mais novo foi pegar uma bebida. Seu irmão tinha a leve mania de ser adiantado. Isso naquele momento o irritou. Jessica, como está bonita esta noite. A esposa de James havia entrado na sala. Tinha um grande sorriso e usava um lindo vestido de noite, cor verde, que combinava lindamente com seus cabelos loiros. A jovem era a mais antiga na família. O irmão havia casado bem jovem e demorado para ter filhos. Então, Jessica havia se tornado como sangue para todos os outros Hellers. São seus olhos, irmão. Agradeço que deu esse jantar. Estava realmente precisada de sair de casa. Ser mãe de 2 não é fácil. E desculpe por chegar tão cedo. Queremos aproveitar bastante o tempo fora de casa. Sair da rotina. Ela sorriu e se sentou. Mas me diga, tem algum motivo para esse jantar tão inesperado? James tomou um gole de sua bebida e foi para perto da esposa. John, que havia ido para perto de uma das janelas, querendo ver se tinha algum sinal da chegada de Kate, se virou para o casal. Se o Duque de Hellers era sério, James era mais. Era o segundo filho e era sério desde criança. Algo natural seu. Os 2 irmãos eram bem ligados, como todos os outros 5 Hellers eram. Mas John e James tinham algo a mais na relação. Haviam vivido muito tempo juntos. Se conheciam apenas pelo olhar. E o Duque sabia que o irmão já desconfiava de algo desde o baile. Quero apresentá-los a alguém. Jessica sorriu. Adoro surpresas. A cunhada era considerada a luz na casa dos Hellers. Era alegre e boa, uma bela dama e esposa. Havia levado alegria a todos os 5, principalmente ao marido. Diziam que ela era a parte alegre do coração de James. E Amanda, onde está? Na Charlotte. Desejo que ela se case logo com Arthur. Os irmãos olharam para Jessica surpresos. Não esperavam aquele comentário. Mas antes que pudessem falar algo, a porta foi aberta e Kate entrou. Ela estava maravilhosa. Usava um vestido vinho. Seu cabelo estava preso em um lindo coque e usava algumas joias discretas. Kate fez um leve cumprimento e olhou para John, que ainda estava paralisado com aquela beleza. Ela chegou mais perto e ele saiu do transe tentando parecer normal. Senhora Catherine. Kate lhe deu o braço e o acompanhou até James e Jessica, que estavam paralisados com aquela cena. Este é meu irmão James e sua esposa Jessica. Esta é Catherine, filha do Visconde de Stein. Eles fizeram simples cumprimentos. Nós nos conhecemos no baile real. A senhora é amiga da esposa de Leonard, não é? Kate concordou em silêncio. Que maravilha! Jessica pegou a mão da Stein e sorriu. Prazer em conhecê-la. Kate retribuiu o gesto. O prazer é todo meu, senhora. Mas a esposa de James não a deixou terminar de falar. Nada de senhora. Me chame de Jessica. As 2 foram para um canto da sala e se sentaram. Começaram a conversar distraidamente. Pareciam não ligar para os 2 homens. John serviu mais um pouco de uísque para o irmão e pegou um pouco para si. Kate o tinha deixado sem fôlego. Estava maravilhosa e impecável. É o que eu estou pensando. James tomou um gole da bebida. Sim. Achei que esse dia nunca chegaria. Porém, já estava pensando no que algo estava acontecendo quando o vi dançando com ela no baile. John encarou. Acho que só eu percebi que tinha algo mais ali. Os 2 riram. Você sempre está preparado. Sempre. Os irmãos riram e brindaram. Kate estava muito nervosa. Parecia que seu coração ia saltar pela boca a qualquer momento. Quando desceu da carruagem e chegou perto da porta de John, sentiu suas pernas fracas e quase teve vontade de desistir, mas não podia. A roleta já estava rodando e não poderia voltar atrás. Seu pai tinha sido convidado, mas arrumou uma desculpa qualquer para não vir. Desde que o Visconde havia descoberto sobre o noivado, vivia com o melhor humor e tinha falado para a filha que lhe daria mais liberdade com esse segundo e vantajoso casamento. Ela usava seu vestido vinho. Era um dos seus preferidos e lhe caía muito bem. Precisava ficar confortável com todo aquele evento. E também a deixava um pouco mais magra. Sua barriga ainda não estava tão aparente, mas já começava a dar sinal de vida e logo estaria maior. Então, quando o mordomo abriu a porta, ela viu que a vida não seria mais a mesma. Eram seus primeiros passos para algo que nunca havia imaginado.
Respirou fundo e entrou na sala de estar. Precisaria de muita força e coragem para conhecer e manter ótimas relações com os Hellers sem que percebessem que estava nervosa. John foi sua primeira visão. Estava tão belo, tão arrumado, tão John, do jeito que amava vê-lo. Depois viu James. O conhecia do baile, o que foi um ponto a favor, e ao seu lado estava uma linda mulher. Foram apresentados e Kate passou a se sentir mais confortável. Jessica a levou para um canto e ficaram conversando sem a presença dos homens. A esposa de James era uma ótima pessoa e tentou fazer com que ela se sentisse mais à vontade. Arthur e Amanda chegaram logo depois. Vinham acompanhados de mais um casal, que logo Kate descobriu ser Charlotte, a irmã mais nova de John, e seu marido, Guilherme, conde de Suffolk. E por último, Jack chegou com Pauline. Como Kate já os conhecia do baile, as apresentações foram tranquilas. Tudo estava correndo bem. Ela estava sendo tão bem recebida, o grupo estava aberto e bem disposto a recebê-la. John estava sempre de longe observando a cena, e às vezes era acompanhado de Amanda ou de James. Os três irmãos pareciam se entender muito bem naquele mundo fora do grupo. Charlotte foi a mais animada com a nova convidada. A jovem era bastante alegre e tentava ao máximo manter uma ótima relação. Kate observou que aquela casa estava cheia de mulheres alegres e vibrantes, e achou encantador. Sempre pensou que as esposas eram as personalidades ocultas dos maridos. Aquelas alegres e que amavam a vida, enquanto o homem se encarregava de ser sério e rude. Via isso em James e Jessica, em Charlotte e Guilherme, até mesmo em Arthur e Amanda. Jack e Pauline eram ao contrário. Enquanto ele era sorrisos, a esposa preferia ficar mais quieta e tímida, mas não deixava de representar o marido. Então, se pegou pensando se ela e John seriam daquele jeito algum dia, e ficou com medo da resposta, medo de ser uma negativa. Quando chegou a hora do jantar, Kate se viu perdida. Via todos os irmãos e cônjuges sentarem em lugares específicos, e ela não sabia onde poderia se encaixar. Então John, que vinha logo atrás, pegou em sua mão e a levou. Kate sentaria ao lado do Duque, o que era ao mesmo tempo desconfortável e um alívio. Apesar de estar sendo tão bem recebida no grupo, ainda não estava completamente confortável e tentava demonstrar isso para John. Ele teria que ajudá-la naquela questão. Kate, por incrível que parecesse, não era tão boa em questões sociais. Sempre precisava de um empurrão. E era isso que tentava pedir ao noivo. Mas John só havia chegado perto dela naquele momento. E com ele veio uma enorme tranquilidade. Kate estava fazendo um ótimo trabalho. Era apenas nisso que John pensava. Ela tinha se mostrado dedicada e tentava ao máximo parecer bem social. Ele via em seus olhos que a Steen estava realmente se esforçando e querendo que aquilo desse certo. Por isso decidiu não participar de seus avanços e se afastou. Se ela precisasse de algo, estaria ali para ajudá-la. E foi isso que aconteceu quando se dirigiam para a sala de jantar. Kate parecia perdida. Estava parado observando seus irmãos, ocupando seus lugares à mesa. Então, ele pegou a mão dela e a levou para seu lado. Recebeu um lindo sorriso como agradecimento e sentiu que tinha ganhado a noite. Ela era perfeita, linda naquele vestido, dedicada com seus irmãos. Nada poderia ser melhor. Ele estava relaxado com aquele jantar. Se sentia tranquilo e leve, esquecendo por um tempo as circunstâncias que haviam o levado até ali. Não tinha dado o anúncio oficial ainda. Esperava o momento certo e sabia que seria depois do jantar, quando todos já estariam mais relaxados nas questões sociais. O grupo de damas já estavam há algum tempo na segunda sala de estar. Era menor e mais aconchegante. Tomavam chá e conversavam sobre o tempo de Jessica e Amanda na França. Eu particularmente odiei aquele lugar. Ainda bem que logo conheci James e voltei para cá. Não diga isso, Jess. É um bom lugar para passeios e o tempo é mais estável que aqui. Elas riram do comentário de Amanda e Pauline disse: Prefiro as chuvas do que o ar abafado de Paris. Eu também. As mulheres riram da concordância de Jessica. Estavam se divertindo bastante. Então os homens entraram e o grupo foi se dissipando pouco a pouco, mas continuavam conversando e tendo um animado clima. John foi para perto de Kate e a ofereceu sua mão. Ela olhou para o resto do grupo e sentiu um pouco de vergonha. Sabia que aquilo significava: ele faria o anúncio oficial. Estava começando a sentir suas pernas perderem as forças e torcia para que tudo desse certo. Irmãos e irmãs, vocês são as pessoas mais importantes para mim. Eu não poderia deixá-los de fora de um acontecimento tão importante. John olhou para Kate, que o retribuiu. Os dois reforçaram o aperto das mãos. Estavam se apoiando um no outro.
Irei me casar com a Sra. Catherine. Desejo a bênção de todos vocês. Amanda sorriu e abraçou Kate. Sempre soube que isso aconteceria. Logo depois veio Jessica, Charlotte e Pauline. As damas estavam radiantes e os homens se mostravam favoráveis também. Nada poderia melhorar o clima bom daquela sala, e Kate se sentiu muito feliz por ser tão bem recebida e amada. O último a lhe parabenizar foi Arthur. Seu primo lhe deu um forte abraço e acariciou seus cabelos. Ele se mostrava bastante feliz com tudo aquilo. George amaria essa notícia. Eles se olharam e Kate sabia que ele estava falando a verdade. Seu marido amaria vê-la feliz. Era o que mais desejava e falava nos seus últimos dias de vida. E agora ela estava ali, realizando o seu sonho, pelo menos nas aparências. Mas também estava feliz. John lhe trazia conforto e trazia sentimentos que nem ela sabia descrever. Estava começando a ficar disposta a ver até onde eles a levariam. O Duque tentou ao máximo não parecer radiante. Tinha em mente tudo que os envolvia, mas não podia negar em dizer que estava realmente feliz. Sentir a mão de Kate entrelaçada à sua o fazia ter mais certeza ainda. Agradecia por seu bebê, por tudo que ela estava lhe apresentando desde que entrara em sua vida. Se sentia um descobridor, um homem de sorte que havia encontrado a terra dos sonhos. E Kate era essa personificação. Os Heller já estavam começando a ir embora. Os primeiros foram James e Jessica. A esposa estava bastante animada e antes de ir, disse para as outras mulheres que sua noite ainda não tinha acabado. Kate achou tão bonito aquele relacionamento. Eles se davam tão bem e era tudo tão natural, lindo de se ver. Arthur ainda não tinha hora para voltar. Ficaria até Amanda ir se deitar. Os dois eram tão unidos. Ela realmente não entendia aquele relacionamento. Já poderiam estar casados, mas continuavam adiando tudo. Charlotte e Guilherme logo se foram. Eram pais de primeira viagem. Desejavam ver a princesinha mais nova da família logo. Jack e Pauline foram os últimos a ir. Eles convidaram Kate para acompanhá-los e a deixariam em casa. E ela logo aceitou o convite. Poderia ter ido em uma das carruagens de John ou chamada de seu pai, mas desejava ir acompanhada. Nada melhor que ir com o irmão mais sorridente. Então te vejo amanhã. Ela e John estavam se despedindo. Sim, precisamos falar com George. Ele concordou. Os dois se olharam, pareciam querer dizer algo, mas recuaram. Não tinham coragem o suficiente. Então Kate se virou e entrou na carruagem de Jack. Bem-vinda, família Heller, Kate. O irmão mais novo de John deu seu costumeiro sorriso. Fico muito feliz que o Duque resolveu casar. Ele precisa se assentar. A vida de solteiro não faz bem se já está em um longo estágio dela. Pauline pegou a mão da futura cunhada. Obrigada por nos fazer esse favor. Kate sorriu e viu o quanto todos se preocupavam com John, o quanto o desejavam bem. Não agradeça a mim, e sim a ele. O Duque tem sua parcela de culpa nisso. E as duas riram. O caminho foi curto, mas proveitoso. Assim que desceu da carruagem, Kate agradeceu novamente, e como havia prometido às outras, disse que logo as encontraria de novo. Já estava bastante tarde e todos na casa dormiam. Ela tirou seus sapatos, passou no quarto de George para se certificar de que tudo estava bem e depois foi para seu quarto. Estava cansada, mas feliz. Havia sido uma noite proveitosa e ansiosa, mas tudo tinha valido a pena. Seria sempre grata a todos. A haviam recebido muito bem. Kate não tinha motivos para ficar triste. Estava entrando em uma família boa e amorosa entre si, e adorava isso. Estava na hora do chá. Kate comia alguns biscoitos e já estava na terceira xícara. John nunca se atrasava. Algo provavelmente havia acontecido. Já estava até desistindo da visita do noivo naquele dia. Porém, ela resolveu ficar na sala. George estava tão entretido com seu pequeno exército de bonecos que não desejava terminar com a diversão de seu menino tão cedo. Enquanto ele estivesse se divertindo, ela também estaria. E foi assim que passou os minutos que se seguiram. Kate precisaria de mais biscoitos. Aquela bandeja já estava no fim. Sentia tanta fome naqueles últimos dias, mas apesar da comida, Kate se sentia ótima. Todo o mal-estar havia ido embora. Era algo quase milagroso. Nada de enjoo, cansaço ou mau humor. Estava em uma ótima fase. Desejava que sua barriga começasse a crescer logo. Mas com a experiência que tinha por causa de sua amiga Emily, sabia que era normal ainda estar sem aquela parte linda da gravidez. Kate saiu de seus devaneios e viu seu mordomo parado na porta. O Duque de Heller está aqui para vê-lo. Ela se endireitou e passou a mão pelo vestido. Tudo deveria estar em ordem. Pode mandá-la entrar.
Assim que John entrou no aposento, George se levantou e o abraçou. Tio! Olá, cavaleiro George. Ele foi em direção de Kate e beijou sua mão. Espero que esteja bem. Os dois trocaram intensos olhares e ela sentiu. George, venha cá. O menino a obedeceu. Parecia bastante feliz em estar com os dois. Tinha olhos brilhantes e um enorme sorriso. Eu e o Duque precisamos lhe dizer uma coisa bem legal. Kate se abaixou até ficar na altura do enteado. Eu e o tio John vamos nos casar. O menino olhou da mãe para John e de John para a mãe. Seu rostinho estava surpreso e ele ficou quieto. Está tudo bem, rapaz. O Duque também se ajoelhou. Queria que George ficasse confortável com tudo aquilo. Mamãe, a senhora vai me deixar? Lágrimas começaram a brotar em seus olhos e Kate logo o abraçou. Não, querido, nunca. Você irá conosco. Vamos morar todos juntos e ser uma grande família. John, que apoiava sua mão nas costas de Kate, se sentiu feliz por escutar aquelas palavras. Sim, seriam uma linda família. Promete? Claro que eu prometo. George se virou para o Duque. Tio John, o senhor me ensinará a ser um cavaleiro como o senhor? John sorriu, fez um gesto afirmativo e passou a mão no cabelo do menino. Irei te ensinar a ser um ótimo homem cavaleiro. Obrigada por receber a minha e minha mãe. Não vamos decepcioná-lo. Eu sei que não, George. Então o menino deu um enorme sorriso e os abraçou. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot.